Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Amélia. Então, dando continuidade ao nosso aquecimento para a prova de título, eu vou comentar as questões de hipertensão que a gente postou. Então, na primeira questão, a gente tem alguns conceitos, que é hipertensão acelerada maligna, urgências e emergências hipertensivas, e essa questão também fala um pouco sobre a retinopatia, né? A retinopatia hipertensiva. Então, só relembrando conceitos, esse conceito de hipertensão acelerada ou hipertensão acelerada maligna é um conceito da década de 20 do século passado e se referia a essa entidade quando tinha uma elevação importante dos níveis pressóricos e um acometimento de órgão-alvo. Esse nome hipertensão acelerada maligna ele não é por acaso, ele denota a elevada mortalidade que essa entidade tinha no período. Então, com a melhora do tratamento, tanto intra quanto extra-hospitalar, surgimento de novas drogas, houve uma redução importante da mortalidade, sendo que ela encontra-se abaixo de 10% desde a década de 1990. Emergências e urgências hipertensivas também se referem a esse aumento importante, né, essa elevação importante da pressão arterial. Então, os níveis pressóricos usualmente estão acima de 180 por 120 milímetros de mercúrio, sendo que nas emergências hipertensivas eu tenho a evidência de lesão de órgão-alvo, enquanto nas urgências hipertensivas não. Então, o que seria essa evidência de lesão de órgão-alvo? A lesão de órgão-alvo seria um paciente que faz uma isquemia coronariana, paciente que faz edema agudo de pulmão, quadro de eclâmpsia, a crise do feocromocitoma, entre outras alterações. Então, o que isso vai mudar? Eu tenho emergência, eu tenho urgência hipertensiva. O que vai mudar é todo o tratamento. Por quê? Nas emergências hipertensivas, eu tenho pressa em reduzir essa pressão arterial. Então, eu devo tentar controlar essa pressão arterial. Então, a redução de 20 a 40 milímetros de mercúrio na pressão arterial em minutos à primeira hora. Na urgência hipertensiva, por outro lado, eu não tenho tanta pressa. Então, a pressão arterial deve ser controlada gradualmente, pode ser feita ao longo de horas. Portanto, diante disso, na emergência hipertensiva, eu vou utilizar normalmente medicações venosas para o controle pressórico inicial, enquanto que na urgência hipertensiva, esse controle pressórico usualmente é feito com medicações por via oral. Então, em relação a essas alterações que descreve, então, crise do feocromocitoma, isquemia coronariana, edema agudo de pulmão, todos esses são emergências hipertensivas e, portanto, devem ser tratadas rapidamente, né, em minutos e não ao longo de várias horas. Em relação à retinopatia hipertensiva, quando eu tenho evidência de edema de papila, trata-se de uma retinopatia hipertensiva de grau 4 e não grau 3, como a questão descreve. Então, a correta nessa primeira questão seria a letra E. Na segunda questão, ele fala da clonidina, mais especificamente da síndrome de abstinência da clonidina. Então, só relembrando, a clonidina não é uma medicação de primeira escolha, né, para o tratamento da hipertensão, mas muitas vezes a gente tem que utilizar naquela hipertensão mais resistente. E por que ela não é a medicação de primeira escolha? Grande parte porque ela tem eventos adversos, né, como essa síndrome de abstinência fala. Então, a clonidina é uma medicação que ela tem um mecanismo de ação muito rápido. Então, quando a gente retira abruptamente, isso pode causar sintomas. A gente tem uma elevação de catecolaminas que pode gerar uma hipertensão arterial, um aumento da pressão arterial, taquicardia e sudorese. É um quadro que pode se assemelhar a uma crise do feocromocitoma. Então, eu já sei que a retirada abrupta da clonidina ela vai precipitar esse quadro, assim como se o paciente faz uso concomitante de beta-bloqueadores não seletivos, como é o caso do propranolol. Qual que vai ser o tratamento, então? Então, eu tenho algumas opções de tratamento. Eu posso reintroduzir a clonidina para fazer uma retirada gradual posteriormente, e se houver disponibilidade, posso usar o labetalol. Portanto, a questão pedir a incorreta, que nesse caso é a letra D. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e boa sorte para quem vai fazer a prova de título.